Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Antes de eu começar, eu queria pedir que você feche os teus olhos, ora por mim também, eu vou orar pelo teu coração também para que tu possa receber essa mensagem. Aleluia. Senhor Jesus, Pai amado, Tu és santo, Senhor Jesus, e Tu já estás aqui, Senhor Jesus. Aleluias. Senhor Jesus, Pai, eu te peço agora, Senhor Jesus, que eu venha morrer para mim, para que Tu possa crescer aqui, Senhor Jesus. Não vai ser a minha voz, mas vai ser a Tua, Senhor Jesus. Então eu te peço, prepara os corações nessa noite, prepara os ouvidos nessa noite, Senhor Jesus. Eu declaro que qualquer espírito que queira distorcer a palavra, eu declaro que caia por terra. Qualquer espírito de ofensa, em termos de palavra, caia por terra. Senhor Jesus, eu declaro que a Tua palavra vai cair em cada coração como uma semente, e ela vai dar frutos. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então, eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluias. E conforme você vai abrindo, eu queria dizer que eu estava buscando do Senhor essas últimas semanas uma palavra, que é muita responsabilidade, né? Pregar para adultos numa igreja. E eu estava conversando muito com o Senhor. E a palavra que Ele tem colocado no meu coração, todas as vezes que eu busquei dEle, de ouvir mais dEle, para ver o que Ele queria falar com vocês, era cultura. E no começo eu não entendi muito bem cultura. O que é isso? O que o Senhor quer dizer com a tua igreja? E o Senhor falou, eu quero que você fale com Ele sobre a cultura do céu. E vocês já acharam? Amém. Romanos 12, versículo 2. Aleluia. 2. Amém. Que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Pode se assentar. E esse é um versículo muito conhecido por todos vocês. Eu acho que muitos dos crentes de hoje em dia já têm esse versículo meio que gravado e memorizado. Mas quando o Senhor falou para mim, cultura do céu, eu logo lembrei dele. Mas quando eu li ele novamente, o Senhor me revelou algo diferente. E a palavra que o Senhor me deu, que me chamou mais atenção nesse versículo foi: não vos conformeis, que vem da palavra conformidade. E no começo eu não entendi muito bem o que o Senhor queria falar com essa palavra, conformidade. E a definição dessa palavra na língua portuguesa é agir de acordo com regras, normas, leis ou comportamento de um grupo, envolvendo obediência, concordância, adesão ou simplesmente fazer o que é esperado. Agora, eu te convido a pensar da forma em que vivemos hoje, a nossa cultura, se você é brasileiro, se você é americano, não importa. Mas eu comecei a pensar e conversar com o Senhor e o Senhor me disse, a cultura depende da conformidade. Porque, imagina comigo, os governos, todas as leis, todas as normas, todos os governos, desde a criação do mundo até agora, todos eles que se levantaram e que caíram, eles precisavam de conformismo. Para controlar as pessoas, a gente precisa de conformidade, não é? Se você pensar, eu, por exemplo, como estudei no Brasil, a gente tinha aquela farda, aquele uniforme que a gente vestia. Isso é uma maneira de conformidade. Isso é uma maneira de se conformar. É você aderir, é você se adequar, é você se adaptar àquelas normas. Quem sabe para poder se encaixar, quem sabe para poder seguir uma régua. Mas o Senhor tem falado ao meu coração, a cultura depende da conformidade. O seu uniforme que você veste para o seu trabalho é uma maneira de você se conformar com aquilo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não vos conformeis, não se conforme com as coisas desse mundo.
Porque a cultura do céu, para você poder andar como um cidadão da cultura do céu, é preciso você não se conformar com as coisas deste mundo. E eu não estou falando isso de uma forma cultural, o que você come, nossos costumes. Eu estou falando de uma forma espiritual. A cultura do céu. E não tem como eu falar de cultura do céu sem antes falar da cultura terrena. A cultura aqui da terra. O mundo gira em torno de uma cultura baseada em conformidade. Então, para você conseguir qualquer coisa, vamos supor, eu estou na faculdade agora. Então, para eu conseguir qualquer coisa, eu preciso me conformar àquelas normas da escola. Eu preciso estar lá na aula no horário. Eu preciso estudar para conseguir um diploma. Então, você precisa se conformar com aquilo para você conseguir qualquer coisa. Então, essa cultura é revelada da maneira em que nós vivemos, nos nossos costumes, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir quando ninguém está vendo e também na nossa forma de agir quando todo mundo está vendo. Então, eu não poderia falar de cultura do céu sem antes falar e revelar a maneira em que nós temos vivido. A atmosfera que a gente está embaixo, essa atmosfera terrena, que muitas das vezes a gente se adequa a ela, a gente se junta a ela, essa maneira humana, vamos dizer, da gente estar vivendo aqui na Terra. Porque eu sou cidadão do céu, mas eu não sei se você é. Eu sou cidadã do céu. Eu creio que você é também. Então, vamos começar agora a mensagem. E eu quero te pedir que abra comigo em Jeremias 13, versículo 23. Isso. Esse versículo nada mais é do que o Senhor chamando a atenção daquele povo de Israel, mas eu quero trazer para os dias de hoje. Isso. Como eu falei, nós somos cidadãos dos céus. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de ler esse versículo. Você tem vivido conforme as coisas da terra ou as coisas desse mundo? Aleluia. Então Jeremias 13, versículo 23, que diz: Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível também, vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E esse é um versículo muito forte, onde Deus está chamando a atenção daquele povo. Aquele povo que estava idolatrando outros deuses, fazendo outras coisas que não eram do agrado do Senhor. E quando eu li esse versículo, eu comecei a lembrar dos costumes, do que eu estou acostumada a fazer. Como eu acordo, como eu oro, como eu adoro, a maneira que eu ando aqui na terra. E eu quero te fazer essa mesma pergunta. Comece a refletir sobre a maneira que tu tem andado aqui na terra. Porque tu está aqui na terra, mas não é suposto você andar como um cidadão aqui da terra. É suposto você andar conforme um cidadão do céu. E a palavra-chave aqui desse versículo é: se fosse possível também, vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. E o costume aqui, essa palavra costume, é a mesma coisa que conformidade, como eu falei. É você estar conformado a fazer as coisas de sempre, agir da maneira de sempre, andar da maneira de sempre, pensar da maneira de sempre. E o que o Senhor quer falar conosco é: não se conforme, não se conforme. Imagina eu que sou baiana, fui criada com pirão, com a muqueca, com umas comidas pesadas, feijoada. Aí vem minha mãe e traz uma polenta para mim. Eu vou falar: endoidou? Tá ficando doida? Porque eu sou baiana, então eu estou acostumada a viver dessa maneira. E eu quis trazer esse exemplo para vocês entenderem. Eu não estou falando de maneira dessas coisas de comida, não, gente. Eu estou falando de uma maneira espiritual agora. O que você está acostumado a fazer pode ser que não seja do agrado do Senhor. Aquele povo, ele estava idolatrando outros deuses, fazendo outras coisas que não era do agrado do Senhor. E a pergunta do Senhor é: você tem se conformado com as coisas desse mundo ou você tem tentado seguir os caminhos que me agradam? Tendo um coração que me agrada, uma mente que me agrada, olhos que me agradam, ouvidos que me agradam. Aleluias. E no final desse versículo vai dizer: ai de você, no final desse capítulo vai dizer: ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? E aqui eu escrevi: é preciso de purificação para quebrar os costumes. É preciso de arrependimento, é preciso de se humilhar para quebrar aquilo que você está acostumado a fazer. Porque, pensa comigo, não é fácil.
você está acostumado a viver de uma forma e tentar ajustar a rotina. Eu mesma, quando comecei a faculdade, tentei ir para a academia, não deu certo, não. Eu acordei cedo, vou tentar. E aí começou a vir as provas, começou a vir as finals da faculdade. Eu falei, Senhor Jesus, eu não consigo, eu preciso priorizar o meu tempo de oração contigo e a escola. Não estou conseguindo, conciliar tudo isso. E o Senhor, Ele vem nos perguntar, o que você está acostumado a fazer? Eu peço que você reflita nisso. O que você está acostumado a fazer e que é coisa aqui da terra. Muitas das vezes, a nossa conformidade, a gente age de uma forma que a gente nem percebe. É uma coisa inconsciente. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a maneira que você fala, a maneira que você pensa, a maneira que você anda, a maneira que você faz as coisas quando as pessoas estão te olhando, isso tudo é uma maneira inconsciente de você estar em conformidade com certa coisa, seja com o governo, seja com o seu grupinho de amigos, seja com seus amigos, não importa. É uma maneira de conformidade. Eu não sei se você já pensou dessa maneira. Eu penso assim porque eu faço umas aulas de psicologia e eu fico viajando nessas coisas assim. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração disso. Porque nós não somos cidadãos daqui da terra. Nós pertencemos a um lugar maior. E o Senhor tem falado comigo muito sobre isso. Ioná, quem é você quando ninguém está vendo? O que tu está acostumado a fazer que não me agrada? A gente tem que pensar em agir de uma forma que realmente o Senhor se agrade. E o Senhor me mostrou 3 grandes coisas, 3 grandes costumes. Porque quando a gente está acostumado a viver de uma forma terrena, é impossível agradar a Deus, como eu falei. E desses 3 grandes costumes, o primeiro que o Senhor me revelou foi a idolatria. Eu sei que quando a gente fala de idolatria, normalmente os crentes pensam que é adorar outros deuses, adorar Baal, adorar não sei quem. Mas idolatria não é só isso. Nós, crentes da igreja, idolatramos muitas coisas. Nosso trabalho, o dinheiro, nossa família, muitas das vezes, e até nós mesmos. E agora eu peço que você abra, se você quiser também não precisa abrir não, em Romanos 25. Aleluia. Que diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E a idolatria que eu venho falar aqui hoje não é essa idolatria que a gente pensa, eu não sou idólatra. Eu não adoro o Deus Baal, eu não adoro nenhum outro Deus, eu adoro somente o Senhor. Mas muitas das vezes a gente está roubando a glória que pertence a Deus e puxando para nós. Porque muitas das vezes você não está idolatrando nenhum outro Deus, mas você se olha no espelho e fala, eu sou o bonzão, eu sou a boazona. Eu posso tudo, que eu sou grande. E você esquece do Deus que abriu seus olhos pela manhã, que faz tantos milagres na sua vida, que é poderoso. E Deus está lá de cima só olhando, só tolerando você. Porque, gente, é impossível agradar a Deus se você pensa que você é grande demais. Você precisa se prostrar pequeno diante de Deus. Porque a verdade é essa, nós somos pequenos. Nós somos tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos. E o orgulho, ele rouba isso de nós. Essa idolatria, aqui fala que... Aqui não está falando de nenhum outro santo. Aqui está falando que adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, muitas das vezes a gente está colocando o nosso trabalho em primeiro lugar. A nossa família até mesmo em primeiro lugar. Os nossos filhos em primeiro lugar. Os nossos irmãos em primeiro lugar. E a gente esquece de quem realmente importa, que é o Senhor. Quem realmente importa é o Senhor, não é nós mesmos. Não é os nossos desejos da carne. Não é quem pensamos que somos, é o Senhor que merece toda adoração. Ele merece todo louvor. Então, eu te convido a pensar de uma forma diferente, porque idolatria nem sempre é estar fazendo sacrifícios a outros deuses, embora quando você adora a si mesmo, ou pensa que você é grande demais, ou tem esse espírito de superioridade, você também está fazendo sacrifícios ao demônio. Então, o segundo costume que o Senhor me mostrou foi a autonomia, que na verdade é uma autonomia falsa perante o Senhor.
Essa autonomia que nós pensamos que podemos tudo, essa coisa de eu posso tudo, eu sou independente, eu consigo, tenho os meus recursos, tenho os meus jeitos. E o Senhor falou para mim, esse é um costume onde eu não me agrado. Há pessoas aqui na igreja que pensam que são fortes, que a força do braço dela, ela consegue fazer as coisas. Mas o Senhor disse, não é pela força do teu braço. É a minha força, é o meu poder, é a minha graça. Se não fosse pela graça do Senhor, você nem estaria aqui hoje. Então eu te convido a pensar e refletir sobre as suas ações. Porque normalmente a autonomia se mostra perante a igreja brasileira como aquele jeitinho brasileiro. Nossa armengação nas coisas, o nosso jeito de improvisar, o nosso jeito de achar que os nossos recursos são bons e que são valiosos. Aquelas gambiarras que a gente faz e dá certo, resolve. É muito bom aqui na terra, é uma arma muito, muito boa aqui para resolver as nossas coisas, não é verdade? Mas no céu o Senhor não se agrada. Conforme a cultura do céu, a gambiarrinha, o seu jeitinho brasileiro não funciona. Então, é preciso renunciar toda essa autonomia que a gente pensa que tem, que a gente acha que é bom, que a gente acha que é pela força dos nossos pensamentos, dos nossos atos. O meu braço é forte, eu consigo, sou eu que sustento a minha casa, sou eu que sustento a minha família. Mas não é verdade. É tudo Deus, é por Deus. E é para Ele que você tem que entregar toda adoração, todo louvor, todo crédito é de Deus, não é nosso. E o terceiro costume que o Senhor me falou foi o espírito de justiça que nós temos. Dentro da igreja, nós temos um espírito de justiça, onde Deus, nós sabemos que Ele é o juiz, Ele julga todas as nossas causas, mas eu não sei o que dá em nós que a gente tem um espírito de justiça. Eu nunca vi isso. Tipo, alguém bate no seu carro, aí você já estoura, você já endoida. Não, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez, ela vai ter que pagar pelo que ele fez. Aí Deus está olhando de lá. Não sei se você é juiz, não. Pensei que eu que era o juiz. Aí está Deus lá de cima, no trono dele, só observando. Às vezes os irmãos se ofendem com tanta coisa pequena. A gente se ofende com tanta coisa pequena, e a gente fala, não, ele não merece isso. Fulano não merece ser exaltado desse jeito. Fulano não merece esse dom que ele tem. Fulano não merece isso. Ele vai ter que pagar pelos pecados. Ele vai ter que pagar por tudo aquilo que ele fez. Mas o interessante é que quando a gente peca, a gente vai correndo para Deus. A gente vai correndo de joelho, pedindo, Senhor Jesus, me perdoa. Tem misericórdia, Pai. A Tua misericórdia, a Tua graça. Mas na hora de julgar os nossos irmãos é muito fácil. Na hora de julgar e ter esse espírito de justiça, muitas vezes nós somos justiceiros, querendo que Deus faça justiça onde Ele só quer perdoar. Sabe? E eu costumo pensar muito nisso. Porque às vezes quando eu vou pensar em julgar o pecado do outro, eu falo, os meus são a mesma coisa. Está no mesmo nível. A lésbica que anda na rua e eu que estou idolatrando a minha família, ou o dinheiro, ou o meu trabalho, está no mesmo nível. É a mesma coisa. Então a gente precisa pensar, não nos outros, não nos pecados do outro, não na justiça que o outro merece, mas realmente se render a Ele. Tirar o nosso orgulho, deixar Ele de lado e realmente se render ao Senhor. Porque é muito fácil querer justiça quando a gente está falando de outras pessoas. Mas quando é nosso respeito, o negócio fica mais embaixo. É mais difícil. E esses são os três grandes... Claro que tem muito mais. A gente é brasileiro. Todo mundo sabe que a cultura brasileira é muito boa. Eu amo o meu Brasil, eu amo minha Bahia. Eu amo os nossos costumes. Mas de uma forma espiritualmente falando, tem muito mais. Mas esses foram os três que o Senhor tem me revelado. Que é a idolatria, a autonomia, que na verdade é uma autonomia falsa, e esse espírito de justiça que nós temos. Aleluias. Então, o que eu queria falar, e eu vou ser breve nessa mensagem. Eu tenho falado muito de cultura do céu, tenho falado que o título da mensagem é cultura do céu, e eu só tenho falado da cultura da terra. Mas é muito mais fácil falar da cultura do céu, porque é realmente tudo que vai de contrário com tudo que eu falei.
A cultura do céu é literalmente andar na contramão de tudo que eu falei aqui. E eu sei que é muito difícil. Você pode estar pensando, como é que eu posso viver na cultura do céu, sendo que eu estou plantado aqui? Deus me colocou aqui. Mas eu te digo, Jesus também, ele não era obrigado a descer. Mas mesmo assim ele desceu, ele se fez carne. Ele se fez como um de nós, para nos mostrar que o maior presente era o amor dele. Que em meio a esse espírito de justiça que a gente pensa que a gente tem poder de julgar a causa do irmão, do amigo. Esse espírito de idolatria que muitas das vezes a gente carrega e adora nós mesmos, adora outras coisas, como dinheiro, trabalho, como eu falei. Esse espírito de autonomia falsa que a gente pensa que são os nossos recursos, são os nossos poderes e é Deus. É literalmente muito mais fácil falar da cultura do céu, porque é literalmente tudo ao contrário disso aqui que eu falei. E o que o Senhor está querendo nessa noite é que nós precisamos rasgar as vestes. Porque eu te digo uma coisa, na cultura do céu, eu não preciso me vingar porque eu tenho alguém que faz a justiça por mim. Na cultura do céu, eu não preciso idolatrar nem o dinheiro, nem os aplausos, nem as pessoas, nem a mim mesmo, porque eu tenho um Deus que é maior. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode transformar. Na cultura do céu, eu não preciso contar com o meu próprio braço, porque eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Isso que é muito interessante. Na cultura do céu, eu não preciso mentir porque Deus é a verdade. Na cultura do céu, eu não preciso andar me escondendo na escuridão porque Deus é a luz. E assim como o Senhor tem nos revelado aqui esses últimos cultos, cultura do céu é realmente andar na luz. É seguir os passos de Jesus. É realmente se prostrar. Tem muita gente que tem vergonha de se humilhar. Cada culto a gente se humilha um pouco mais e tem irmãos que têm um orgulho que só Deus. E eu não estou falando isso para ofender ninguém, porque eu estou falando para mim também. Eu estou pregando para mim também hoje. E eu falo, Senhor Jesus, ainda há tanto para a gente se humilhar. Ainda tem tanta coisa para a gente se arrepender. E eu sei que o Senhor vai se revelando em parte. E cada parte que a gente recebe aqui na igreja, a gente está se arrependendo. A gente está fazendo mais para Deus, porque não é para nós. E o que o Senhor, Ele quer falar ao teu coração é, se arrependa um pouco mais. Se humilhe um pouco mais. Porque não tem como você querer as coisas do céu, mas está conectado aqui com as coisas da terra. Não tem como você querer vencer as batalhas espirituais com as armas daqui da terra. É impossível agradar a Deus com as armas daqui da terra. Com esse espírito de justiça, com essa autonomia falsa, com essa idolatria. É impossível agradar a Deus desse jeito. E eu sei que eu estou me repetindo, mas é a verdade. Eu quero que isso penetre no teu coração hoje à noite. Porque, como a pastora falou no domingo passado, é impossível você querer viver o sobrenatural de Deus, sendo que você está caminhando aqui, se conformando, vivendo conforme as coisas deste mundo. É impossível você ter experiências sobrenaturais se o teu olhar está fixado no natural. E é isso que o Senhor quer de nós, um coração mais humilde, um coração que se humilha, um coração que se rende, porque há tantos costumes bons da gente, mas também há tantos ruins. Nós brasileiros que gostamos de tomar 3, 4, 5 banhos no dia, quando chega aqui na América, mal toma um. Mas é engraçado, porque o Senhor Ele se revela nas coisas mais pequenas e também nas coisas espirituais. E na cultura das pessoas de Israel, como se diz, os judeus, a circuncisão física era o que fazia eles serem puros, serem dignos. Às vezes até crescer o mais entre os outros. Mas o que o Senhor quer do nosso coração hoje à noite é uma circuncisão espiritual. Sabe? O Senhor quer olhar para o teu coração e se agradar. O Senhor quer olhar para a tua mente, para os teus raciocínios e Ele quer se agradar. O Senhor quer olhar para a maneira que tu fala, para a maneira que tu anda, para a maneira que tu ora, para a maneira que tu adora. Ele quer se agradar. Ele quer que você ande na luz. Ele quer que você caminhe conforme um cidadão do céu. Viva uma vida conforme um cidadão do céu e não como um cidadão da terra. E eu sei que é muito fácil falar, e é bem mais fácil falar do que fazer.
Mas é por isso que a gente está aqui na igreja. É para se humilhar, é para se render um pouco mais. O Senhor quer o nosso coração por completo hoje. Ele não quer só metade. Ele não quer só a partezinha que está pura, que é aquela luz do nosso coração. Ele quer a parte escura também. Ele quer curar, Ele quer transformar. Mas para isso você precisa reconhecer a maneira que você está vivendo. A maneira em que você está levando o seu dia, aos seus costumes. O que você já está muito acostumado a fazer, você nem percebe. Às vezes é uma forma inconsciente. E você precisa se analisar hoje. Eu preciso me analisar hoje. Fazer como é que fala? Um self-check-out. Você precisa se analisar hoje. Porque eu sei que eu estou aqui, eu sei que é muito, muito fácil falar e é mais difícil fazer. Mas você tem um Deus que Ele pode por você. E o que você não pode fazer, Deus pode. Onde você não pode entrar, Deus pode. Sabe? E o que eu quero fazer aqui é algo muito simples. Aqueles que realmente querem mais do Senhor, eles vão vir aqui para o altar daqui a pouco. Aqueles que querem se humilhar mais. Mas a última coisa que eu queria compartilhar com vocês é algo que o Senhor me revelou. Lembra que eu falei do uniforme, que é uma maneira de conformidade? O Senhor me revelou ontem à noite algo muito interessante. Como eu falei, é preciso rasgar as vestes. E eu te digo, cada coisa mundana que você se conforma, que você se adequa, que você se adapta só para se encaixar, ou às vezes só para se sentir melhor, só para a sua carne se sentir um pouco melhor, você está vestindo uma veste. Você está vestindo uma veste impura. E é cada coisa que você faz, a maneira, os seus raciocínios errados, porque os crentes acham que são espertos demais. Parece até aqueles fariseus que achavam que era tão esperto, sabia da Bíblia de fronte e verso, mas não sabia quem era Deus. Não sabia quem era Jesus. Não reconhecia que Jesus estava ali do ladinho deles. E nessa nossa maneira de pensar, acharmos que somos muito sábios, que sabemos de tudo, a gente não reconhece os nossos erros, não reconhecemos as nossas impurezas, os nossos pecados e aquilo que a gente precisa levar para Deus. Então, cada coisa que a gente faz no mundo espiritual tem uma reação. Eu sei que há uma reação no mundo espiritual. Então, cada maneira que você se conforma com uma coisa ali, uma coisa aqui, seja idolatrando dinheiro, ou buscando reconhecimento humano, ou muitas das vezes achando que você pode tudo, como eu falei, você está vestindo uma veste ali. E o Senhor diz, você precisa rasgá-la. Você precisa rasgar as vestes e se humilhar de verdade. E o último versículo que eu queria deixar para vocês está em Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Está em Apocalipse 7, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Então isso aqui é a prova viva que nós, quando chegarmos lá, eu creio, Deus, ele sabe das suas vestes, Ele sabe das suas impurezas e Ele também sabe das suas purezas. Mas aqui diz que só aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro conseguiram chegar lá. Então, eu te peço, rasga as tuas vestes hoje. Hoje eu vou rasgar as minhas. Eu te peço, vai alvejando o teu coração, vai purificando. Clama o Senhor por uma purificação maior no teu coração. Porque Ele vê a grande tribulação que tu passa todo dia. E Ele vê o teu esforço. E Ele vê como tu tem tentado melhorar. Mas Ele precisa de mais. Ele quer mais. Ele quer mais de todos nós. Ele quer uma humilhação maior. Ele quer o nosso coração por inteiro. Então eu te digo, não se glorie em tuas obras. Não se glorie no que tu pode fazer, no que tu acha que tu pode, no que tu acha que tu sabe. Porque um cidadão do céu, ele não vive assim. No cidadão do céu, ele não se ofende por qualquer coisinha besta. Um cidadão do céu, ele não se estressa rápido. Porque o Senhor é a calmaria dele.
Então eu te falo, não se glorie, não perca seu tempo se gloriando, achando que você consegue algo porque é a tua inteligência, é a tua força. Eu mesmo sou a prova viva disso. Na high school eu pensava que era tudo mar de rosa, sou esperta demais, sou inteligentona. Meu GPA, ó, chegou na faculdade, ó o baque. O baque, a Milene sabe. Se eu não me esforçar, não consigo. Se eu não falar, Senhor Jesus, estou ignorante, preciso da tua inteligência. Me ajuda a estudar. Eu não conseguiria. Porque se eu vivesse da mesma forma que eu vivia na high school, sem estudar, só pegando as notas boas, sem precisar fazer nada, ia ser ótimo na faculdade ser do mesmo jeito. Mas Deus me disse, não fica acostumada nesse jeitinho seu de fazer as coisas, nesse improviso. Na high school pode até dar certo, mas na faculdade, na vida, não vai dar, não. Não vai dar. Você precisa se esforçar para agradar o coração de Deus. Você precisa se render um pouco mais. Eu preciso me render um pouco mais. Então eu digo, não é da tua maneira, é da maneira dele. Para você viver como um cidadão do céu, você precisa se desligar das coisas daqui da terra. É preciso você deixar. Não se conforme, não se conforme, não se conforme. Porque eu sei que no final há uma eternidade que nos espera. Há uma eternidade te esperando. E tem uma música que eu gosto muito que ela diz, a eternidade espera por nós. E é algo que eu me lembro sempre. Quando eu estou no trânsito, passa alguém voadão perto de mim, eu penso da buzina e eu falo, a eternidade está me esperando. Não vou me estressar. Quando eu penso, e estou estudando para um exame, quando eu penso em desistir, quando eu penso, não, vou dormir, está tarde, preguiça, eu penso, há uma eternidade que me espera. Quando eu estou pensando em deixar minha vida de oração para trás, parar de buscar o Senhor, eu falo, tem uma eternidade que me espera. Há uma eternidade te esperando. Mas eu digo, você tem que começar a se preparar agora. Porque não tem como viver as experiências sobrenaturais, subir de nível de forma espiritual e continuar vivendo uma vida mundana, acostumada com as coisas daqui. Não se acostume com as coisas daqui, porque é passageiro. O teu dinheiro vai passar. O teu diploma, o meu diploma não vai valer de nada lá no final. O que vai acabar valendo é o teu coração. É um coração puro, é uma vida que busca a Deus verdadeiramente. Não são as coisas daqui, não são os aplausos daqui, não são os amigos muitas vezes que você fez daqui. Então pense nisso. Reflita um pouco, porque às vezes a gente pensa que a gente já se humilhou demais, que a gente já se rendeu demais, que agora só é viver sobrenatural, só viver as coisas que Deus preparou para nós. Mas ei, você precisa se humilhar mais. E o Senhor se agrada, esse é o bom. Às vezes você fica muito orgulhoso, falando, nossa Senhor, já me humilhei tanto, já ajoelhei tanto. E o Senhor diz, eu me agrado de um coração que se humilha, verdadeiramente. Um coração puro. Então não se apegue às coisas daqui. Porque como ha sido falado, culto após culto, o Senhor vai voltar. E Ele vai buscar cidadãos, não da terra, mas do céu. O que vai importar no final não é se você é branco ou preto, fala italiano, português, espanhol, o que for, sei lá. A palavra do Senhor diz que no final, no grande dia, vão haver povos de várias línguas, vários lugares. No final, o que importou realmente foi o coração deles. Foi a vida que eles viveram. Não foi de onde eles vieram, não foi os costumes que eles fizeram, não foram as coisas daqui da terra, as coisas que a gente já nasceu nessa coisa de eu vou nascer, vou crescer, ter uma família, pegar um diploma, trabalhar, ganhar dinheiro. No final isso não importou de nada. O que importou foi a vida que eles viveram com Cristo. Foi o coração deles que importou realmente. Então, eu quero convidar você aqui no altar agora. Você que realmente quer se humilhar um pouco mais, reconhecer que você é pequeno e que Deus é grande. Reconhecer que é o poder dele e não teu. Reconhecer que a sabedoria é dele e não a tua. Então começa a se render ao Senhor. Começa a focar no que o Senhor quer de você. Não no que você pode dar, mas realmente o que você pode entregar para Deus. Você é o próprio sacrifício. Você é o próprio sacrifício. Ah, Senhor Jesus, eu sou o teu sacrifício, Pai. Aleluias. Renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Entrega para Ele tudo, tudo, tudo. Porque tudo que há. Se você quer se desapegar dessa maneira acostumada de viver as coisas, entrega para Ele. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais Deus. Necessita mais Deus. Quem adora o Senhor aí? Jesus, obrigado. 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 Muda a nossa cultura, muda a nossa cultura, muda a nossa cultura. Muda a nossa mente, muda os nossos raciocínios. Acostuma-nos com a cultura do céu, acostuma-nos com a cultura do alto, acostuma-nos com a cultura onde vamos viver a eternidade. Gibeshama, a cultura do perdão, da pureza, da comunhão, da proximidade, de andar na luz, a cultura da verdade. Acostuma-nos com a cultura que não nascemos nela, mas passamos a viver nela. Nós assumimos a cultura do céu, nos rendemos à cultura celestial, renunciamos à cultura da terra, renunciamos agora. Ajuda-nos, desliga a nossa alma, os nossos raciocínios, a nossa mente, nossa memória, desliga os nossos pensamentos, nossas reações automáticas dessa cultura que estamos acostumados na terra e não é do céu, a cultura mundana, a cultura da carne, a cultura que o maligno anda nela, que o maligno trabalha nela. Renunciamos a essa cultura, renunciamos à cultura da vingança, a cultura da covardia, a cultura da arrogância, do orgulho. Renunciamos tal cultura, renunciamos a cultura das trevas, de se esconder. Renunciamos. Obrigado porque tu vieste trocar nossa cultura. Obrigado por ungir esta jovem, por trazê-la nesse altar e nos fazer dessa cultura hoje. Obrigado, obrigado por nos falar mais uma vez. Continua mudando a sua mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Precisamos mudar a nossa cultura. Nunca vai ser agradável com a cultura do mundo. Senhor, obrigado pela vida da jovem, obrigado pela vida da tua filha, obrigado pela unção na vida dela, pela claridade da palavra na vida dela. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida desta jovem. Nós te celebramos. Muito obrigado. Igreja amada do Senhor. Que coisa linda o Senhor nos jovens da nossa igreja. Como eu tenho orgulho e celebro
a vida deles. Essa jovem, ela está orando há várias semanas por essa mensagem. E eu quero celebrar a vida dela e o esforço que ela fez para nos abençoar. Louvado seja. Mas o Senhor falava comigo da cultura pessoal, que a brasileira é de todos, mas cada um tem a sua. E cada um faz a coisa de um jeito. Uma brincadeira que surgiu lá em casa ontem, que tem alguém lá em casa que, quando a gente abre esses pacotes de plástico que a gente tem farinha, tem os pacotes de bacon, vem os pedaços de bacon, você abre ele assim, e alguém lá em casa não abre ele todo, deixa o pedaço pendurado. Cultura é o jeito que você faz uma coisa, e você sempre faz daquele jeito. Quando você lava a louça, você bate muitas panelas. Se você for lavar a louça, ninguém dorme. Cultura. Se você for limpar a casa, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Né, pastor? Ninguém pode entrar, né, pastor? Foi todo mundo para fora de casa, só para limpar a casa. Pelo beco. E ela falou disso, as coisas que você nem percebe que você faz, que você não aprendeu com ninguém, você mesmo aprendeu com você mesmo. Você tem o seu jeito. Eu sei que o Senhor falou com ela sobre coisas nela, mas eu quero dizer que Deus tem falado comigo sobre coisas em mim, o jeito que eu faço coisas. Eu não vou falar para vocês, mas não vou. Posso falar? Deus já me deu sonhos, eu estando aqui na igreja, agindo de um jeito que eu falei assim, misericórdia, eu não posso agir desse jeito na casa de Deus. Mas Deus já me deu o sonho que eu falei, Senhor, jamais eu quero agir assim na tua casa. Mas é que Deus, ele gostaria de confrontar coisas. E olha, quer saber a cultura? Pergunta às famílias. Porque tem coisas que a gente faz que incomoda a pessoa que mora com a gente. Mas a gente não está nem aí, não. Quem quiser viver comigo, que se acostume. Ainda fala assim, os incomodados que se retirem. Porque é a sua cultura. Alright? E é interessante que se Deus não pode mudar o jeito que você vive dentro de casa, se Deus não pode mudar as coisas pequenas, irmãos, olha, eu sei que ela pregou uma coisa espiritual, que a gente tem que deixar muita coisa grande, sim, mas tem muita coisinha pequena também, que é simples, e se Deus não pode mudar as pequenas, Ele vai conseguir mudar as grandes. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus está interessado nos detalhes do que a gente faz. Eu vou contar mais uma vez, eu já contei umas 10 vezes, mas eu vou falar de novo, da experiência que a pastora Cláudia teve. Eu estava na casa dela, em Kansas City, quando ela me contou, na sala dela, ela me contou, ela lavando a louça e guardando as dishes, ela ouviu o Senhor falar com ela, eu gosto do jeito que você guarda as dishes, que você organiza. Come on, church. Come on. Alguém fala assim, o Espírito Santo está interessado nisso? Pois ele está. Ele está interessado quando você corta o material e você sai misturando os pedaços tudo, você sai largando tudo para lá como se fosse lixo. Deus olha para você, olha só, olha o jeito que Ele faz. Aí tem uma pessoa do seu lado que faz totalmente diferente aquele cuidado, aquela limpeza, aquela organização. Eu quero perguntar para vocês acham que Deus tem fã ou não tem? De ficar lá de cima. Olha o jeito que Ele faz isso. Olha o jeito que Ele pinta aquela casa. Olha o jeito que ela limpa. Aquela ali, misericórdia. Olha o jeito que ela limpa. Tipo assim, é verdade ou não é, gente? Se a gente não gosta, imagina o Senhor, Ele olhando. Agora vamos falar de cultura. Você puxou um negócio. Vamos falar de cultura.
como é que uma pessoa conversa? Como é que uma pessoa conversa, né? Como que uma pessoa reage a um problema? Como que uma pessoa reage a uma situação? Gente, Deus fica olhando lá de cima. Vai explodir uma bomba atômica ali agora, olha só. Vai explodir uma bomba. Ele só está esperando, por quê? Aquela pessoa é bomba pronta para explodir. Aí Deus olha assim e fala, olha, deixa acontecer a mesma coisa aqui. Aí chama o anjo e fala, vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só, vai acontecer a mesma coisa. Olha como aquele ali reage. Aí aquela diplomacia, aquela paz, os anjos devem ficar assim, devem ficar assim. Gente, nós somos espetáculo, o mundo espiritual nos observa o tempo todo. E eu já tive vários sonhos, Deus me mostrando como eu estava agindo em certas situações, porque eu vejo que o mundo espiritual está me observando. Será que você tem essa noção? Que a cultura que você tem, que ela pregou, o mundo espiritual está te observando, não só o fato de você ser brasileiro, mas a sua cultura pessoal. Como você é. Vamos orar por isso? Você deve achar o máximo a sua. Não, a minha é eu. Vamos falar da pasta de dente. Porque tem gente que não importa. Mas eu acho o máximo, sabe o quê? Tem uma pessoa dentro de casa que ela ajeita a pasta de dente toda vez que ela vai usar a pasta de dente, que está apertada bem no meio assim, ela vai lá e ajeita, né? Aí vem o abençoado, a abençoada depois dela e aperta bem no meio. E deixa para você arrumar de novo. Aí você vai lá e arruma de novo. Deus fica olhando assim. Eu acho que Deus chama o anjo até para olhar assim, olha lá. Quem vai escovar o dente agora? Olha lá. Gente, é assim ou não é? Gente, eu penso que essa mensagem, ela é muito séria. Sabe por quê? Uma das partes do versículo foi o seguinte: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, muitos de nós não vive a boa, perfeita, por causa da cultura pessoal. Eu não levo desaforo, não levo desaforo para casa, não levo. Aprende a levar. Aprende a levar. Jesus levou. Se estivesse nos cultos de Jesus, era um negócio terrível. Tinha um pessoal lá que ia só para perturbar ele. Todo o culto dele Jesus teve os piores cultos que alguém já dirigiu, foi os cultos que Jesus dirigiu. Os caras iam para o culto, só vamos ver o que ele vai falar, vamos pegar ele hoje, vamos fazer a pergunta, vamos. Eu queria você imaginar Jesus voar em cima de um cara assim, pegar um colarinho dele e falar: você sabe o que você está falando? Eu sou filho de Deus, eu posso te matar aqui agora. Você pode imaginar Jesus fazendo isso? Não. Mas vamos orar pela nossa cultura pessoal. Senhor, Tu sabes quem eu sou. Se eu sou apressadinho demais, se eu sou lento demais, se eu sou barulhento demais, se eu sou calado demais, se eu julgo muito rápido, igual ela falou aqui, se eu não tenho paciência, meto a mão na buzina, Senhor, qual é a minha cultura? Por que eu vivo essa cultura? Por que eu tenho essa cultura? E muitas vezes ela não te agrada. Eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade, porque a minha cultura é contrária. Porém, eu não quero me conformar mais. Eu quero, como aquela irmã que lavava a louça e agradava ao Senhor.